Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FormuGC e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra de uma empresa de manutenção. Tá? Então esse projeto já é bem grande, tem bastante coisa aqui, tá ficando super legal, várias estruturas profissionais aqui para você. Se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e conseguir acompanhar aí desde o comecinho, desde quando a gente fez lá o escopo do projeto, passamos pelo Canva, fizemos layout, fizemos um monte de coisa aqui já. Tá? Então, e o que a gente fez na nossa última aula, né? Então aqui a gente concluiu a parte de gestão de funcionários, né? Então agora você consegue criar os funcionários, você consegue criar os turnos, você consegue definir sua matriz de flexibilidade, já com um alerta, né, aqui da questão de risco, que isso é muito importante, tá? A gente falou bastante sobre isso na última aula, foi a última coisa que a gente fez, e você consegue também definir aqui férias e folgas, tá, para suas equipes. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Né? Hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com a parte de gestão de maquinário, que ainda está toda vazia aqui, né? Então o primeiro passo que a gente vai construir vai ser o layout da estrutura que a gente vai utilizar para a parte de maquinário, tá? Lembrando, aqui no maquinário, o que eu quero fazer? Eu quero criar um maquinário que existe para que depois eu possa fazer a gestão das minhas ordens de serviço, tá? Então aqui é que eu vou fazer essas estruturas, tá bom? Então essa é uma janela muito mais simples do que a janela que a gente fez aqui para o cadastro de funcionários, tá? Então vamos lá para o Canva para a gente poder fazer um layout bacana para a gente colocar nessa janelinha lá da nossa, do nosso sistema, tá? Então eu também já vou acessar aqui, olha, vou pegar aqui a nossa multipágina, né? Lembrando, a gente tem aqui, olha, 2 multipáginas acontecendo, na verdade 3 multipáginas, né? A gente tem esse multipágina maior, né? Então esse multipágina aqui, que vai ser aqui, olha, o nosso MP Sistema, então é ele que alterna entre aquela janela inicial e a janela onde estão efetivamente os botões. Depois a gente tem aqui um segundo multipágina, que é o que a gente vai alterar agora, que é o MP Janelas, ele que alterna entre os menus que a gente tem aqui do lado esquerdo, então é ele que a gente vai mudar agora. E a gente tinha aqui também um outro MP, que é o MP aqui do nosso dos funcionários, tá? Então que altera entre as subjanelas ali dos funcionários. Essa estratégia de multipágina é super bacana porque dá um dinamismo legal e você não precisa fazer 500 formulários para fazer a mesma coisa, né? Então perceba que aqui eu estou usando um único formulário e eu vou colocando ali essas estruturas de multipágina para que a gente possa navegar com isso de forma adequada, tá? Então eu vou selecionar aqui o multipágina de janelas, tá? Então o MP Janelas, e vou mudar a página dele. Tá, então aqui eu já tenho o PG Home ali do. Deixa eu só acessar aqui certinho. Pronto. Então agora sim, né? Eu tenho aqui, olha, o PG Dash, né? Que vai ser ali o nosso parte do dashboard. Eu vou ter ali o PG Config. Vou ter aqui o PG de funcionários, o PG Info, e agora eu vou trabalhar no PG Mac, né? Então que é o nosso PG ali de maquinário, tudo bem? Vou deixar aqui no categorizado, que é mais fácil para trabalhar, e vou lá para o Canva. Eu já deixei ele aqui no jeito, né? Então para quem não lembra, a gente fez anteriormente esse layout, né? Então foi esse layout que a gente utilizou inclusive para montar lá a parte de funcionários, e eu sempre falo, né? O Canva é uma ferramenta que eu gosto muito para fazer isso, porque ele é uma ferramenta barata se você quiser utilizar o Pro. Se você quiser utilizar o grátis, né, a versão free dele, ele também tem bastante coisa, então dá para trabalhar tranquilamente com a versão grátis dele. E ele tem uma facilidade muito grande, muitos recursos diferentes, então é muito fácil de você poder criar as coisas com ele. Mas se você quiser criar com outras estruturas, não tem problema nenhum. Você pode fazer também com outras ferramentas, qualquer outra ferramenta que seja aí do seu agrado, tá bom? Beleza. E eu já tenho aqui a primeira janela, que era a janela lá de turnos, né? E agora eu vou colocar uns nomes aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, turnos. Eu tenho aqui a janela que era de funcionários. Eu tinha lá a janela que era de folgas. E eu tinha a janela que era de flexibilidade. São as janelas que a gente já construiu, e essa daqui que tinha alguns rascunhos, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar essa de funcionários como referência para criar a próxima. Por quê? O meu registro de maquinário vai ser muito parecido com esse daqui, tá? Então eu vou usar esse daqui como referência, porque ele vai servir ali para mim de forma bastante tranquila, tá? Então eu vou fazer aqui uma cópia, tá? Duplicar aqui a janela, vou jogar lá para o fundo só para ficar ali mais organizado, tá? E aqui eu vou chamar de maquinário. Opa. Maquinário, pronto. Então, beleza, chamei ali de maquinário.
Essa janela não vai precisar desses botões superiores, porque diferente da janela de funcionários, aqui eu não vou fazer um monte de informações, eu simplesmente vou fazer o cadastro mesmo, tá? Então esses botões aqui, olha, eu posso deletar, não preciso deles, tá? Com isso, eu já vou aproveitar, vou pegar essas informações aqui, olha, e vou subir, tá? Então deixando ali alinhado, né? Então por isso que eu peguei ali o anterior, porque dá para aproveitar bastante coisa daqui, né? Beleza, deixa eu só pegar aqui a lixeirinha que não foi junto. Pronto, ótimo. Então já está ali a estrutura. Agora eu preciso pensar o seguinte: quais são as informações que eu quero guardar do meu maquinário para eu poder fazer esse registro e isso ser de forma adequada, tá? Então vamos dar uma olhada lá no Excel e vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Então aqui no Excel eu tenho algumas planilhas, né? Então a planilha de funcionários, a gente cadastrou os nossos funcionários, a planilha de flexibilidade, o resumo de flexibilidade que a gente usou, é aqui o nosso registro de folgas, tá? Eu vou criar uma nova planilha, que eu vou chamar aqui de maquinário, tá? E nessa janela aqui eu vou fazer o cadastro aí dos meus equipamentos em si. Então a primeira coisa que eu vou colocar vai ser um código do maquinário, para que eu possa ter ali uma referência, e a maioria dos maquinários realmente tem uma codificação, né? Ele tem uma etiqueta, uma tag ou qualquer coisa do tipo. Então aqui eu vou trabalhar com dois códigos, tá? Um que serve para o Excel e outro que serve para a empresa, ok? Então eu vou ter aqui, muito semelhante ao que eu já fiz aqui quando eu fiz o funcionário, eu criei um ID, tá? Então, e aqui, olha, quando eu falei de folgas, eu falei de um item, percebe? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um ID também, tá? Então, que é esse código. Eu já vou aproveitar, vou pegar aqui a formatação desse carinha aqui como título e vou trazer para cá, tá? E aí agora eu vou começar a colocar as outras informações. Lembrando, tá? O número de informações que você vai guardar aqui depende da sua necessidade. Eu vou colocar aqui algumas como um exemplo de como você pode fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui uma descrição do maquinário. Eu vou colocar aqui uma categoria do meu maquinário. Isso é bacana, tá? Às vezes categorizar é uma questão legal. Eu vou colocar aqui, olha, a tag, né? Então até eu vou fazer diferente, né? Vou colocar a tag antes aqui, olha. E o legal de você já pensar aqui que você já vai colocando na ordem certa que faz sentido para você, tá? Então a tag, que é a identificação do equipamento na fábrica, tá? Então a descrição, uma categoria, vou colocar aqui a localização, tá? E eu vou colocar aqui a situação, tá? Então se ele está operando, não está operando, coisa do tipo, percebeu? Então eu vou somar essas informações aqui para minha condição. Ah, Lucas, mas eu queria colocar muito mais informação do que isso, não vai caber. Se você quer colocar uma quantidade muito maior de informações, eu aconselho você usar um multipágina e separar essas informações por grupos. Isso faz com que você tenha ali uma facilidade maior para não precisar criar uma janela de cadastro gigante, porque normalmente é até ruim de utilizar depois, além de não ficar muito bonito, né, ficar ocupando muito espaço. E você consegue manter ali a lista também ao seu lado direito, que vai ficar legal pra gente, tá? Então, beleza, a gente fez aqui, olha, já vai aparecer essas informações. Então, informações preenchidas, né, são 5, tá? Então, são 5 informações que eu vou precisar levar lá pro meu formulário. Então, vou voltar aqui pro meu formulário, ele já tem 4 campos aqui, né? Eu só preciso tomar cuidado com a questão também de tamanho. Por exemplo, tag normalmente é um código pequeno, então eu posso pegar essa primeira caixa aqui, olha, e dar uma diminuída no tamanho dela. Não faz sentido ter uma tag ali, digamos assim, né, tão grande assim, e assim eu economizo um pouco de espaço também, tá? Outra questão, situação também é uma questão ali que normalmente não vai ocupar tanto espaço assim. Então eu vou pegar essa caixinha, vou copiar e colar ela para fazer aqui uma cópia dela já no tamanho certo, e vou diminuir um pouquinho mais ali só para sobrar o espaço para mim aqui da minha janela, tá? Então assim vai ficar mais agradável visualmente, tá? Mais ou menos o espaço que eu também deixei aqui nesses daqui, tá bom? Beleza. Feito isso, agora qual que é o próximo passo, né? Então eu já tenho uma caixinha para tag, uma caixinha para situação, preciso de uma descrição, uma categoria e uma localização, que são essas 3 aqui. Só que não fica legal a situação ficar aqui em cima, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a situação para baixo. Esses 2 aqui eu vou alterar aqui para baixo, tá? Então eu vou pegar esses 2 aqui, Ctrl X, vou pegar esses 3 aqui, vou arrastar eles aqui para cima, só centralizar aqui bonitinho, beleza? E Ctrl V para colar esses 2 aqui embaixo. E aí você já vai ter o espaço todo certinho aqui também, tá? Beleza, então ficou mais ou menos aqui assim essa janela.
Outra coisa, aqui não é funcionário agora, né? Aqui é maquinário, então já vou alterar aqui também. Beleza? Aí outra coisa que eu quero ter é a busca realmente ali desse maquinário, tá? E eu vou permitir que ele procure por tag, por descrição e por categoria, tá? Então, até vamos colocar localização também, vai ficar bacana, tá? O que eu vou fazer? Então, até aqui, olha, eu quero trabalhar com uma condição de 5 buscas. Até vou colocar a situação também que vai ficar legal, tá? Então, esses campos, tá? A mesma estratégia que a gente já usou em outro. Esses campos aqui vão ser os campos de pesquisa, tá? E aqui eu vou copiar essas informações e vou colar aqui que vão ser os campos realmente apresentados, tá? Quem já fez aqui, quem está acompanhando com a gente sabe que eu vou montar porque a gente já fez isso em outros momentos. Por exemplo, funcionário, olha, tem a mesma estrutura de 3 tabelas. Né? Flexibilidade não precisa, resumo de flexibilidade não precisa. Folgas também não tem filtro. Mas sempre que eu trabalho com filtro lá no VBA, eu gosto de usar essa estratégia aqui porque ela fica bacana aí para a sua estratégia, tá? Outro detalhe, a ID, aqui eu vou trabalhar com 4 dígitos para que as pessoas possam até ter 9.999 equipamentos cadastrados, tá? Eu imagino que seja uma quantidade adequada ali. Então eu vou vir aqui no personalizado e vou colocar 4 zeros para esses campos, para que ele fique sempre padronizado em 4 dígitos, tá? Então isso vai ficar já mais agradável, beleza? Tag eu vou manter de forma livre, porque a pessoa vai poder colocar o código do jeito que ela tiver lá na fábrica. Descrição é livre, categoria a gente vai ter uma configuração. Então eu vou pegar esse campo aqui, olha, e vou colar aqui do lado. Então a gente vai fazer aqui o registro dessas categorias, tá? A localização vai ser a mesma coisa, então eu também vou criar aqui um registro de localizações. E a situação, né, eu também vou criar ali um registro de situações, tá? Então esses aqui vão ter opções, vão ser caixas de combinação dentro lá do nosso formulário. Então percebe, conforme eu vou pensando, eu já vou montando aqui a estrutura que vai receber os dados, assim fica mais fácil o nosso código, tá? Beleza? Então essa estrutura aqui está feita. Agora, tem um detalhe. Essa janela aqui, olha, ela não fica legal por um momento, por uma questão, né? Do jeito que ela está aqui, eu preciso de muito espaço, tanto que eu vou precisar agora de 5 caixinhas de novo, ou seja, quase que uma janela desse tamanho, só para fazer o filtro. E eu ainda preciso colocar uma lista com as informações. Então eu vou fazer um pouquinho diferente essa janela para otimizar o meu espaço, tá? Eu vou pegar, olha, esses 2 botões aqui de baixo, ok? Não quero retângulo, só os botões. Vou jogar esses botões, olha, deixa eu só pegar eles certinho aqui, para poder arrastar, aí. Vou jogar esses botões aqui, tá? Depois a gente vai alinhar eles bonitinho, ok? Então eles vieram aqui para baixo. Esse campo aqui, olha, eu vou diminuir isso daqui para não ficar em cima, fica mais fácil para eu trabalhar. Aqui eu vou trocar para maquinário. Opa. Maquinário. Beleza. E essa janela aqui de cima eu vou jogar fora, tá? Então não vou usar aquela janela. E aí agora eu vou pegar isso daqui, tá? Vou mover lá para cima. E aí esses 2 campos aqui, olha, tanto esse retângulo maior, eu vou deixar ele mais abertão aqui. E aqui a mesma coisa, porque assim eu vou fazer com que eu tenha espaço mais agradável para poder trabalhar. Só vou diminuir ele aqui um pouquinho na parte de cima, para poder posicionar melhor ali aqueles 2 botões, tá? Então assim eu tenho mais facilidade para fazer aqui a movimentação deles. Beleza, então agora já ficou mais bacana, já fica mais agradável ali. Deixa eu até descer ele um pouquinho mais. Aqui. Pronto, agora ficou mais legal. Beleza? Então agora ele já vai montar essa estrutura aqui para mim. Aqui eu vou colocar todos os layouts. Como que vai funcionar então esse botão de filtro se eu não tenho os campos aqui para filtrar? Nessa situação eu vou fazer uma janela secundária para poder fazer essa estrutura, tá? Dependendo da situação, se você for fazer um caso que tenha mais campos ainda, né, mais informações ainda, eu aconselharia você ter essa janela aqui também separada, tá? Então você poderia colocar um maisinho aqui e jogar isso daqui num formulário, num terceiro formulário ali para você poder ajustar, também fica legal, tá? em várias situações, tá bom? Daí você faz um formulário de tamanho menor, né? E monta ali nessa estrutura para você não ter que fazer uma condição diferente, tá? Dependendo do caso, vamos até fazer isso aqui desse jeito, tá? Deixa eu fazer uma cópia dessa janela. Eu vou deixar ela guardadinha ali, até para todo mundo aprender como fazer isso. Eu posso pegar agora essa janela aqui,
aumenta ela aqui. Pega esse carinha aqui e joga mais para esquerda. Esse daqui também mais para esquerda. Deixa eu ver se já tem algum maisinho aqui ou coisa do tipo. Não. Então eu vou pegar aqui a bolinha, né? Ctrl C, Ctrl V. Ok. Agora eu vou vir aqui e vou colocar mais duas até, então para facilitar aqui a nossa vida. Pronto. Então duas bolinhas ali. Vou vir aqui, olha, e vou, ou até melhor, uma bolinha só é suficiente. E aí agora eu vou vir aqui em elementos, vou vir aqui em adicionar, elementos gráficos, e vou procurar um ícone aqui que faça sentido ali para o meu modelo. Eu vou pegar esse maisinho aqui que vai ficar legal, vou colocar ele na cor branca, tá? Pronto. E aí agora é só diminuir ali o tamanho dele e posicionar ele ali no meio da minha bolinha para ele fazer o botão assim como a gente já fez com os outros, tá? Então tá aí, já tá feito o novo botão. Agora a gente vai clicar aqui, ele vai aparecer uma janelinha para poder colocar essas informações, tá? Qual que é o detalhe? Esse campo aqui, olha, eu vou tirar isso daqui. E agora essa janela aqui, né, essa estrutura, ela vai precisar ser inserida dentro de um formulário menor, tá? Então eu vou ter que criar um formulário menor, um formulário secundário para poder colocar essas informações. Então isso daqui a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então não se preocupa com essa janela, a gente vai usar ela aqui desse jeito, por isso que eu fiz uma cópia dela aqui, tá? Depois disso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, uma estrutura, eu vou salvar isso daqui, né? Então compartilhar, baixar em JPEG, vou pegar aqui, olha, só a página 5, tá? Que é a página que eu estou trabalhando, então página atual, pronto, baixar. Aí ele já vai fazer aqui o download do nosso item, tá? Então ele já vai baixar, pronto, já baixou, já foi lá para minha pasta de downloads. Então deixa eu pegar aqui, downloads, Ctrl X, voltei no projeto, Ctrl V. Tá, então tá aqui a nossa janela que eu chamei lá de maquinário. Beleza? Vamos colocar essa janela aqui agora. Então eu vou vir aqui, olha, na Picture, tá? Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos. Eu vou procurar ali o meu projeto, tá? Então já estou aqui. Deixa eu mudar aqui para todas as imagens. Vou pegar aqui a janela maquinário e pronto, ele já veio para cá, tá? Então ele já vai acessar aqui para mim todo certinho, tá? Então não vai ter problema com relação a isso. Se eu rodar aqui o formulário dessa forma, né? Então acessei, agora cliquei aqui em maquinário, ele já vai aparecer aqui e aqui vai estar a lista com todos os meus maquinários. Assim ficou até mais agradável porque eu vou ter mais espaço para poder apresentar as informações, tá? E aí aqui eu vou ter os 3 botõezinhos, um para adicionar, outro para filtrar e outro para limpar ali as informações, tá? Então até aqui já vai funcionar certo pra gente. O que eu vou fazer agora? Vou colocar os controles que eu preciso aqui dentro, tá? Então vamos vir aqui para o VBA. Vou vir aqui, olha, nas ferramentas, ou até mais fácil, vou até mudar aqui de página, olha. Posso vir aqui na página de funcionário, porque na página de funcionário eu já tenho as informações que eu preciso, que é, na verdade, uma list box e uma imagem, tá? Então só preciso desses 2 elementos aqui. Eu usei o Ctrl para selecionar os 2, Ctrl C, e aí agora eu vou voltar lá para a página de maquinário, tá? Então eu vim aqui, PGMac, e vou dar um Ctrl V, beleza. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou reposicionar essas informações. Então essa fotinha aqui, nessa imagem, eu vou colocar aqui em cima do botão de salvar, de adicionar, Ctrl C, Ctrl V, uma outra aqui no botão filtrar e uma outra aqui no botão de limpar, tá? Deixa aqui, não se preocupa com outras coisas por enquanto. Vou pegar aqui essa lista, vou posicionar ela aqui também, tá? Então já vou ajeitar aqui e deixar ela aqui no tamanho certo, tá? Então já vai ficar bacana aqui para mim. O próximo passo é dar nome para esses nossos elementos, tá? E aí, o que a gente vai ter? Vou até pegar aqui, olha, um elemento qualquer, só para mostrar uma questão. A gente estava chamando ali, olha, os nossos elementos, para quem não lembra, de IM, né? Então, e aqui a gente tem a informação, por exemplo, CAD Func 0, CAD Func 1, 2 e 3. Percebe que ele tem ali a estrutura do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, IM, DEL, férias. Ele tem sempre o que eu estou fazendo, qual a função e aonde que aquele elemento está.
porque a gente vai ter várias janelas, então assim você evita que tenha confusão. É a mesma coisa que eu vou fazer para esses dois elementos que a gente criou agora, tá? E aí se eu for dar uma olhada aqui em LTs, é a mesma coisa, olha, LT dias da semana, férias, flexibilidade, funcionário, turnos. Então é mais ou menos a mesma estrutura, tá? Então eu vou fechar aqui, voltando aqui para o formulário, vou vir aqui para o F4, vou chamar ele de LT maquinário, opa, LT maquinário, sem um acento, e depois vou fazer o nome aqui dos nossos dois outros elementos, tá? Então esse daqui vai ser nosso IM add maquinário, vou chamar de add mac, que fica mais fácil. Depois IM filter mac e o IM limpa mac. Então percebe a mesma lógica, né? Duas letras para dizer que tipo de controle que a gente está falando. Depois o que ele faz, ele limpa ali os filtros, né? E por último ali onde que ele está. Então ele está na controle de maquinários, tá? Vou rodar aqui só para garantir que está tudo rodando ainda bonitinho. Vem para cá, já vai acessar e aqui ele já tem a mecânica do mouse ali quando você faz ele com um mouse diferente de mãozinha para dar cara de botão mesmo. E a lista está aqui escondidinha ainda porque ela ainda não tem dados, então ela fica bacana porque ela não fica aparente ali pra gente, tá? Eu já vou configurar aqui também o mouse move desses nossos elementos, tá? Assim você já vai conseguir ter ali o layout daquele textinho de ajuda que aparece aqui em cima, tá? Como que eu faço isso? Vou vir para cá, nesses três elementos aqui, né? Então vou clicar neles e vou adicionar o evento mouse move, tá? Então mouse move, não quero esse before drag over, tá? Esse aqui é um evento que eu não vou usar. E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, me.lbhelp.caption, e aí eu vou colocar aqui o que eu quiser ali de informação. Eu estou no add, então eu vou colocar aqui, olha, adicionar, até vou seguir aqui como eu estava fazendo antes, de adicionar barra editar, porque vai ficar na mesma estrutura, é melhor, editar ou excluir, porque vai ficar tudo no mesmo formulário, tá? Maquinário, ok? Então isso daqui que a gente vai fazer de mecânica, tá? Ponto final, fechou. Agora eu vou para outro elemento, né? Então já fica mais fácil agora porque eu já fiz aqui o add, eu tenho aqui o filter, né? Então o filter da Mac, e aí vou também criar um mouse move. E é a mesma coisa que eu fiz ali no outro. Vou tirar aqui o drag over, né, para não ficar a coisa sobrando ali, que só deixa o código maior. Vou fazer aqui me ponto, e aí vou colocar o lbhelp.caption, vai ser igual a texto, né, e aí dentro de aspas, vou colocar aqui a informação. Então filtrar maquinário, tá? Então simples assim. E aí depois vou vir aqui no limpa mac, né? Também mouse move, tá? E aí aqui eu vou colocar me.lbhelp.caption, vai ser igual, e aqui o texto também que eu quiser colocar ali para esse botão, tá? Então limpar filtros de maquinário, por exemplo, tá? E aí o legal de você colocar essas etiquetas é que é um jeito fácil de você explicar ali para a pessoa o que ela está fazendo, né? Como que ela está fazendo esse filtro, para que serve cada botão. A pessoa não vai ficar te ligando porque não sabe usar o arquivo, coisa do tipo, tá? Salvei, vamos rodar para testar, ver se ficou legal, tá? Então salvei, rodei, já vim para cá. Então passou o mouse agora, adicionar, editar ou excluir maquinário, filtrar maquinário e limpar filtros de maquinário. Então percebe que a gente montou aqui o layoutzinho de forma simples, porque já tínhamos um modelo para isso. A gente já colocou os elementos ali de forma também bastante tranquila, tá? Único detalhe que ele vai fazer ali, olha, percebe que quando você faz o mouse move aqui, olha, e movimenta aqui dentro dessa janela, percebe que ele não está tirando ali os textos, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança ali para que ele tire os textos corretamente, ok? Como que eu faço isso? Aqui você, como a gente já falou antes, a gente tem um MP, que é o MP janelas, tá? Então eu vou dar 2 cliques nele. Então ele tem aqui o evento change, né? Então eu vou pegar aqui primeiro MP janelas, mouse move também, tá? E quando fizer o mouse move no MP janelas, eu vou falar aqui me.lbhelp.caption,
.caption é igual a empty, tá? Então não tem segredo, é só ele limpar ali o texto, salvou, rodou. E aí agora, se a gente testar desse jeito, passou o mouse, só foi pro lado, já some o texto, fica bem mais interativo, bem mais bacana ali. Não dá a impressão de que tem algum erro no código, tá? Então, aqui a gente já montou essa estrutura. Próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o formulário secundário, que vai servir tanto para cadastro, edição e exclusão, quanto também para filtro, tá? E vai fazer um único formulário que vai fazer as duas coisas. Por que um único formulário para as duas coisas? Porque são as mesmas informações. Então assim fica mais fácil para você poder trabalhar, tudo bem? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.